Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, galerinha? Como vocês estão? Vamos lá? 30 de julho. Bora para mais uma leitura de Provérbios. Gente, nesse capítulo 30, a gente vai ver as palavras do Agur. E aqui fala que a gente não sabe bem quem é o tal do Agur, né? Filho de Jaces de Massa. Mas ele começa a falar que ele está fatigado por Deus, que ele está esgotado e entregue. E ele coloca aqui duas preocupações nesse capítulo. Que, primeiro, que não importa quanto a gente busque e queira ser sábio. A verdadeira sabedoria, e só quem é completamente sábio, é Deus. O homem, por mais que ele busque, ele não vai chegar nem aos pés da sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Mas nem por isso a gente vai deixar de buscar, né, gente? Então, esse é o número 1. E aí, a outra coisa que ele fala aqui, que é o seguinte, são duas preocupações. Por quê? Uma é com a riqueza, que aí ele fala, né? Qual o risco da riqueza? O risco da riqueza, para nós seres humanos, é que, de alguma forma, ela possa vir tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Esse é o número 1. Mas há também o risco da extrema pobreza. Por quê? Porque quando os filhos de Deus se encontram na extrema pobreza, pode ser que eles venham tomar atitudes ou decisões que não são legais, como roubar, como subtrair as coisas alheias. E isso também é preocupante. Por quê? Porque tira os filhos da graça, né? E aí a preocupação é a seguinte: o que nós, né, que nem precisamos estar na extrema riqueza, mas o que é que nós, seres humanos, estamos fazendo por essas pessoas que estão sofrendo desse infortúnio da fome? O que nós temos feito por eles, né? Então, ele começa o capítulo falando: eu me fatiguei por Deus, estou esgotado por Deus, eis-me entregue. Porque eu sou o mais insensato dos homens. Ou seja, ele não tem bom senso, né? Ele infelizmente, ele não adquiriu. Ele não tem inteligência. E aí ele fala: eu não aprendi a sabedoria. Eu não conheci a ciência do santo, né? O santo é aquele que é o separado, né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se fia nela. Ou seja, toda palavra de Deus é pura, e ela é um escudo para quem se fiar nela. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não te corrija e seja achado mentiroso. Ou seja, a gente não precisa acrescentar absolutamente nada à palavra de Deus, né? Ela já diz tudo aquilo que a gente precisa saber. Eu te peço duas coisas: não me negues antes de minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Nem me dê pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que é necessário,
para que, saciando, eu não te renegue e não diga quem é o Senhor. E é exatamente aqui que ele revela por que a preocupação com as pessoas que padecem do infortúnio da fome. Porque, gente, para aquele que não tem o pão de cada dia, né, para aquela pessoa que não tem o que comer, como que essa pessoa vai continuar mantendo a fé? Como que aquela pessoa não vai negar a Deus? Por quê? Por que ela passa por esse infortúnio? Será que ela já nasceu amaldiçoada? Né? E aí ele continua. Ou que pobre eu não roube e não profane o nome de Deus. E aí ele fala exatamente isso. Qual que é a importância do ser humano dele ter o pão que é necessário. Nem a mais e nem a menos ele pede aqui. Ah, Renata, então a gente não pode ser rico? Não. Não tem nada a ver isso. O problema da riqueza é que a maioria das vezes as pessoas colocam o amor no dinheiro, né? Então a pessoa se torna rica e aí fala na palavra, né? Não tem como servir a dois senhores. Então, desde que você não coloque a riqueza em primeiro lugar, não tem problema nenhum perante a Bíblia você ser rico. Mas, se é o seu caso, você tem mais condição de olhar pelo próximo. Lembra lá a respeito dos talentos? Então, o que acontece? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, será que a gente está fazendo o que a gente pode pelo próximo? Será que a gente está ajudando que essa pessoa se desenvolva? Que essa pessoa tenha o pão de cada dia? Que essa pessoa esteja saciada? Às vezes, gente, não é nem o material, tá? Às vezes essa pessoa precisa de instrução. Então, é isso aqui que ele fala. Não calunies um escravo junto de seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e sofras o castigo. Há uma raça que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma raça que se julga pura e não está limpa de sua mancha. Há uma raça, ó, cujos olhos são altivos, com pálpebras levantadas, ou seja, as pessoas em si mesmadas, né? As pessoas soberbas. Há uma raça cujos dentes são espadas, os maxilares facas para devorar os devalidos da terra. Os indigentes dentes do homem, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Ou seja, aquela pessoa que só pede, né? Aquela pessoa que só pede e não está contente com nada. Há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo, que nunca dizem basta: a habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais sacia, o fogo que nunca diz basta, os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer a sua mãe. Os corvos da torrente o arrebatarão. Os filhos da água o devorarão. Olha isso, gente. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o comportamento. Muito cuidado com a nossa conduta, né? Há 3 coisas que me são um mistério. 4 mesmo que não compreendo: o vôo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um pleno navio em alto mar e o caminho de um homem junto a uma jovem. Ou seja, são desconhecidos. Quando um homem se casa com uma mulher, por exemplo, né, com uma jovem virgem,
É desconhecido o caminho desse homem, essa jornada. Então ele compara esse caminho ao voo da águia, ao rastejar da cobra e à navegação de um navio. Por que que é desconhecido? Porque tudo isso, gente, depende da nossa conduta. Depende de como que nós vamos lidar com toda e qualquer dificuldade que a gente encontre. Depende do dia a dia. Depende se você atende ou não a obediência ao Senhor, se você é temente a Deus, né? Quando você entra num casamento, por exemplo, sempre as duas partes têm que ceder. Acontece muitas vezes de uma ter que ceder mais que a outra. Até se conhecer, até criar uma intimidade, leva tempo e ainda assim é algo muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. E aí ele continua: tal é o procedimento da mulher adúltera. Come, depois limpa a boca, dizendo: não fiz mal algum. O comportamento da mulher adúltera aqui, gente, pode ser do homem também, tá? O que acontece? Nunca assume o que fez. Sempre acha que tá tudo certo, que nada de ruim ela fez e que não fez mal algum, nem para ela, nem para ninguém. 3 coisas fazem tremer a terra. Há 4 mesmo que ela não pode suportar: um escravo que torna rei, um tolo que está farto de pão, uma filha desprezada que se casa, uma serva que suplanta a sua senhora. O que ele está falando? Qual o problema do escravo ser rei? Não tem problema nenhum, desde que esse escravo tenha sabedoria. Porque se esse escravo se torna rei com mentalidade de escravo, todo o povo vai perecer. Porque qual a mentalidade de governança que essa pessoa tem? Qual o conhecimento sobre isso que essa pessoa tem? Então, muitas vezes, a gente quer ocupar cargos, a gente quer ser importante, mas a gente não tem nem ideia do que a gente vai fazer ali. A gente não tem experiência para estar ou ocupar aquele posto. Então, por isso que ele fala, a terra não pode suportar, vai fazer tremer a terra, né? Quando um tolo está farto de pão, por quê? Porque ele simplesmente não valoriza, não agradece. A filha desprezada que se casa e uma serva que suplanta a sua senhora, ou seja, a herdeira, né? Então, o que acontece? Isso faz tremer a terra, ele está falando. Há 4 animais pequenos na terra que, entretanto, são sábios, muito sábios. A formiga, o polvo sem força, que durante o verão prepara suas provisões, os agasalhos, polvo sem poder, que fazem sua habitação nos rochedos, os gafanhotos que não têm rei e avançam todos em bando, a lagartixa que se pode pegar na mão e penetra nos palácios reais. Aí, o que ele fala, né? A sabedoria desses 3 animais. Gente, a formiga, ela é o bicho mais inteligente e trabalhador que tem. E tem lugares, por exemplo, que neva, né? Então, ela realmente tem que juntar as provisões durante um verão inteiro para poder suportar na época do inverno. Porque como que sai na neve? Aonde que ela vai achar o alimento? E ela simplesmente faz o que precisa ser feito. Imagina se um preguiçoso tivesse a mesma atitude da formiga, né? Que muitas vezes aqui em Provérbios a gente vê, preguiçoso, aprender com a formiga. Então, às vezes não. Tem várias coisas que a gente pode simplesmente observar a natureza. A natureza ensina a gente, né? E é isso que ele está falando. Aí ele fala, há 3 coisas que têm bela aparência, 4 mesmo que andam garbosamente.
o leão mais bravo dos animais, que não recua diante de nada, ou seja, ele não se acovarda, né, gente? O animal cingido pelos rins do bode, o cingido pelos rins, que é o bode, ou seja, pensa num animal forte, o tal do bode. O rei, acompanhado do seu exército. Se tiveres a asneiras de elevar-te a ti mesmo, refletindo nisso, depois põe a tua mão à boca. Porque quem comprime o leite, tira dele a manteiga. Quem aperta o nariz, faz jorrar sangue. Quem provoca a cólera, promove a disputa. Ou seja, o que ele está falando aqui? Se você tiver a asneira de elevar-te a ti mesmo, põe a tua mão à boca. Não faça isso. Não seja orgulhoso. Não seja soberbo, né? E aí ele está falando aqui também, ele faz uma analogia ao reino animal, né? Então, o que acontece? A sabedoria, gente, ela tá, literalmente, ela tá ligada à instrução. Não tem como você chegar a ser sábio sem ter instrução. Não tem como você adquirir a sabedoria sem pegar conselhos. Não tem como você adquirir a inteligência sem observar isso. E no final ele fala, anda pela fé. Não provoque a cólera, não promova a disputa, porque quem faz isso vai fazer jorrar sangue, né? Quem promove a cólera, quem promove a disputa é o tolo dos tolos. Ele sempre fala, né? Sábio é aquele, o sábio ele sempre dissipa a disputa, né? Ele não coloca lenha na fogueira. Então ele está falando exatamente isso daqui no final, né? Não promova a cólera, seja sábio, busque a sabedoria. Quando ele começa o capítulo falando que a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir ser sábios como Deus. Mas Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, se a gente buscar, eu creio que sim, que nós vamos adquirir sabedoria suficiente para que possamos ter uma vida plena, uma vida temente a Deus, para que a gente possa praticar a justiça. Nós vamos ter sabedoria suficiente para viver uma vida, para viver as promessas de Deus, uma vida mais leve, né? Em que ele fala que várias vezes nos outros capítulos, né? Então, se a gente fizer todo o possível para buscar a sabedoria, né? A gente vai alegrar o coração de Deus, né? A gente vai se colocar a salvo. Então, tem várias promessas para quem adquire a sabedoria. E eu tenho a convicção de que pode até ser que nós não vamos chegar a ser sábios como Deus, mas Ele não nos fez imagem e semelhança dele à toa. A gente vai ter ela suficiente para que a gente possa ter uma vida digna, uma vida pautada nos ensinamentos dele, uma vida honrada, sabe? Eu tenho certeza que se a gente conseguir adquirir sabedoria, a nossa vida vai ser mais simples. Por quê, gente? Porque a natureza é simples, né? As coisas não são complicadas. Nós que temos o dom de complicar tudo. Então, o convite para hoje é exatamente esse, que a gente observe e que a gente tente, acima de tudo,
ser sábios e buscar cada vez mais a sabedoria. E aqui, abrindo aqui de surpresinha aqui, pra gente fazer uma leiturinha aqui, olha o que caiu. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação e em vós espero sempre. Está no Salmo 24 de Davi. Então é exatamente isso. Que a gente possa correr atrás, né, da sabedoria e que a gente possa cada dia pedir a Ele que Ele mostre para nós os caminhos dele. Tá bom? A gente vai finalizando por aqui. Se faz sentido para você, comenta, compartilha, curte. Faz a oração de novo durante o dia do capítulo completo. Pega o versículo que mais faz sentido para você e ore durante o dia. Declare na sua vida que você é uma pessoa sábia, tá? A gente já faz a oração agradecendo por ter alcançado a graça. E eu agradeço a Deus por Ele me permitir alcançar a sabedoria que Ele nos deixou para que a gente possa ser alcançada, né? Um beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser.